Olá, eu sou Evandro Franco e na videoaula de hoje vou dar continuidade aí ao sistema que eu intitulei como Sistema de Gerenciamento de Dados. Essa nossa terceira videoaula. Antes de qualquer coisa, eu vou alterar aqui uma informação. Na Ribbon, aqui em Ret, valor, retorne valor, são 13 que eu tenho aqui, não são 14, tá? Eu fiz uma contagem aqui agora, muito rápida, e verifiquei que era 13. Qualquer coisa a gente altera novamente, não há problema algum. Bom, criei a rotina de validação, né? Mas eu vou fazer aqui algumas alterações. Aqui eu vou simplesmente trazer senha, login e senha. Login, vírgula, senha. E não vou trazer as informações que aqui estão. Tá ok? Não vou trazer as informações que estão aqui. Eu preciso levar o ID do usuário para dentro de algumas informações e validar essas informações para que ele me retorne os valores aí nas Ribbon. Então, antes disso, eu vou colocar o seguinte, eu vou vir aqui na minha planilha e vou criar um nome para ele aqui. Então, em novo, eu vou simplesmente fazer usuário. Em usuário, eu vou abrir e fechar parênteses, né? E vou colocar aqui, eu não lembro qual que está no meu banco, deixa eu ver aqui. Evandro, vou deixar lá como Evandro. Então, fechei parênteses, vou dar um OK. Então eu já tenho aqui o usuário, ok? O ID usuário e o usuário. Bom, então vamos voltar no nosso VBA. Se o meu TXT corresponder ao meu fields login e consequentemente com a senha, né? Então eu quero que ele me faça o seguinte. O que eu vou fazer aqui? This workbooks workbook.names. Aqui eu vou colocar usuário, que é o nome que eu acabei de dar lá no gerenciador de nomes, tá ok? Ponto refers to, que vai receber a informação do meu txt login. Então, mi.txt login.text. Após isso, eu vou levar ele para uma outra rotina, tá? Vai me jogar para uma outra rotina. Rotina que eu vou deixar aqui como faixa de opções. E aqui, simplesmente, eu vou dar um Ctrl C aqui e eu vou lá para minha MDL útil. E aqui eu vou criar uma public sub, que vai se chamar faixa de opções. Então aqui é onde vai ser liberada a faixa de opções, onde nós vamos liberar aí os acessos, né? A validação, todas as informações aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, olha só. Agora eu tenho que tratar algumas informações. Então, DIN, eu vou deixar aqui como ID, vou colocar usuário as string. Deixa eu aqui, fica melhor. Usuário as string. O usuário ele vai receber uma informação aqui que eu preciso, né? Então é o seguinte: o usuário vai receber this workbook.names, que é o usuário. Mas usuário, ok? É isso aqui que ele vai receber. Ponto value, vou deixar um value aqui para ele receber um valor. Só que quando ele processar, fizer todas as informações que eu preciso para ele me trazer o usuário, ele vai me trazer o usuário com o igual e com aspas. Então, primeiro de tudo, eu vou dar um replace nele aqui.
E dentro desse replace, eu vou pedir o seguinte: tira o sinal de igual e deixa vazio, não traga nada, ok? Bom, ao meu ver, isso não é o suficiente. Eu ainda vou ter aspas lá, aspas duplas, né? E dentro do nosso processo que nós estamos fazendo aqui, o SQL Server, o Access, não vai aceitar aspas duplas. Então eu preciso fazer uma manipulação para que ele aceite apóstrofe. Para isso, eu vou eliminar as aspas aqui, né? Então, mais um replace que ele me faça o segundo processo que eu preciso, né? Então aqui, vírgula, vou colocar aspas desta forma e vou fazer isso. Por que eu coloquei aspas dentro de aspas? Porque ele vai entender que isso aqui é um texto, tá? As duas aspas dentro ali vai entender que é texto e vai eliminar ela. Sendo assim, eu já tenho aqui isso tratado, essa informação. Antes disso, eu vou fazer o seguinte: mais uma variável aqui, din str sql as string, ok? Eu poderia colocar aqui em cima também, mas eu gosto de declarar uma a uma. Eu acho mais apropriado, conveniente é isso. Bom, o meu str_sql vai receber aí umas informações, né? Lembrando que também eu preciso aqui din rs s addb.record7. Agora aqui vou fazer o seguinte: str_sql vai receber uma informação aqui, que é o meu select. Eu quero trazer, tá, o ID do usuário. O ID do usuário que eu quero trazer, realmente já está aqui como ID. Então, ID from da minha tabela. A minha tabela se chama TBL acesso. TBL acesso, onde, então, where de quem? Where login é igual, e aqui eu vou fazer o seguinte: uma apóstrofe, aspas, vou concatenar e vou colocar aqui usuário, que também vou concatenar e vou colocar aspas duplas, simples, dupla. Vou dar um enter aqui. Prontinho. Ele deve me passar aqui a informação. Bom, aqui está errado, é usuário. Bom, aqui ele tem que me passar essa informação, né? Tem que trazer isso para mim. Feito isso, eu preciso agora com que ela me traga a informação, né? Me traga algo aqui. De tudo isso, eu preciso fazer o seguinte aqui. Deixa eu ver. Tá. Não preciso. Olha só, vou tirar o ID do usuário. Não vou trazer o ID do usuário. Eu já tenho uma informação, eu não preciso do ID do usuário. Eu quero só o usuário. Aí tem um grande porém, eu posso ter dois Evandros ou dois João, e aí isso vai me trazer um problema agora, olhando dessa forma, né? Então é assim, não é, vamos lá, não é, as coisas não funcionam só trabalhar com desenvolvimento. Há um grande diferencial, eu desenvolver para uso próprio, para uma coisa que eu estou desenvolvendo para comercializar, e para outras funcionalidades, para outras questões, para outros negócios, para outras pessoas. Então esse desenvolvimento, né, a gente pode trazer com que ocorra alguns problemas aí. Isso pode acontecer? Pode. Então vamos minimizar o problema. Eu posso ter mais de um Evandro. Então a gente pode alterar esse login aqui, né? A gente pode alterar o login. Então vou fazer o seguinte: eu vou deixar como ERF, tá ok? Deixar como ERF. Legal, ERF, tá feito. Mas vamos tratar isso de uma forma mais adequada. Então, eu vou vir aqui em login, selecionei login, e aqui eu vou fazer o seguinte: onde está indexado,
eu vou deixar como sim, duplicação não autorizada. Tá ok? Sim, duplicação não autorizada. Vou salvar e vou voltar lá. Se eu vier aqui e colocar ERF novamente, der um Enter, ele não vai deixar. Olha só, notem que ele me gerou aqui um erro aqui, né? Bom, então aqui ele me mostra o seguinte: as alterações solicitadas para a tabela não foram bem sucedidas, já que criaram valores duplicados de índice, chave primária ou relação e assim por diante, né? Não vou entrar em detalhes com isso. Bom, ok, vou vir aqui e vou deixar somente EF, ok? Aí ele me dá as opções. Então vou deixar aqui como 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Vou colocar aqui Franco e vamos lá, deixar dessa forma aqui. Bem, feito isso, eu já consigo validar a informação lá e ele não vai receber nenhuma duplicidade. Mas tem um porém, há um grande porém nisso daí. É a validação. O que acontece? Ele vai verificar se esse nome lá existe ou não. Então, nós vamos precisar tratar isso daí quando for a parte de cadastro do usuário. O cadastro do usuário não pode ser repetido. Então nós vamos fazer lá algumas tratativas para resolver aí esse problema, tá? Na verdade não um problema, algo aí, digamos que uma solução que que eu acabei de criar, né? E aí a gente vai dar a solução um pouquinho lá na frente. Então, após isso aqui ser feito, então vamos lá. Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte: set rs vai receber get tabela e eu vou colocar aí que strsquare. Bom, deixa eu ver lá se é isso mesmo. Banco de dados, vamos vir aqui, get record set. Get record set. Ok? Get record set. Aí ele vai receber toda a informação, certo? E aí ele vai simplesmente fazer o seguinte, vamos lá. Ele vai pegar aqui o meu login e vai levar para lá, né? Através do login e senha. Então ele vai me trazer uma informação, ele vai me selecionar tudo, mas tudo quem? Tudo essa pessoa aqui, tá? E vai me trazer as informações que eu preciso. Essas informações é que vão me validar aí a minha faixa de opções. Bom, feito isso, agora eu vou tratar algumas informações. Então, eu vou criar aqui mais uma variável de valor, que vai ser uma matriz que vai receber 3 informações e as string, vai ser uma string. Também din x s byte, tá? Também vai receber aí alguns dados que nós vamos tratar aí. Bom, após esse processo, após o banco já ter feito tudo certinho, tudo direitinho, eu preciso trazer algumas coisas aqui, tá? Bom, deixa eu ver uma coisa aqui antes. Aqui tá certo, tudo direitinho, então vamos lá. O que eu preciso aqui? O valor. Então, valor 1, ok? Antes disso, eu preciso fazer uma coisa aqui. Vamos lá, vai receber rs.fields, tá? E aqui dentro vai o campo que eu preciso trazer a informação. Antes disso, eu preciso aqui em cima colocar aqui, vamos deixar aqui em cima, option base 1. Option base 1. Por que isso? Para que a minha variável, a minha matriz valor, inicie a contagem do 1. Tá ok? Bom, eu vou dar uma pequena pausa e já retorno com todos os valores aqui preenchidos. Tá ok? Bom, todos os valores preenchidos, com um pequeno erro que está aqui, não é ser e sim set. Estou setando o meu record set. Bom, após isso, ele já vai verificar o que é
o que tem lá no meu banco de dados, o que é verdadeiro, o que é falso. Bom, depois de feito isso, eu posso simplesmente vir aqui e fechar o banco. Vamos ver qual foi a variável que eu criei lá em cima. Fecha banco dados. Tá ok. Então aqui a gente já pode pedir para fechar o banco de dados. Fecha banco dados. Tá? Agora que é o bacana. Agora que vai vir aqui algumas informações. Então, como eu tenho uma matriz aqui, começa do 1 e termina no 13. Então, vou fazer o seguinte. For, eu vou usar um laço for aqui. X vai receber lbound. O lbound que ele vai receber é do valor. Ou seja, o início, o primeiro registro da minha matriz. Lbound valor até to unbound. Unbound valor. Então ele vai pegar o meu primeiro registro dentro de valor e o meu último registro dentro da minha matriz valor, ou seja, 1 até 13. Feito isso, olha só, agora eu preciso criar algumas condicionais aqui. Então, se o meu valor de x for igual a true, verdadeiro, então execute algo. O que ele vai executar é o seguinte. Ele vai executar aqui para mim o seguinte. RET_valor. Lembra do RET_valor que nós criamos lá nas outras aulas, lá na aula lá atrás? RET_valor x, vejam que ele está lá. Ó. RET_valor 1 de 13 é booleano. Então, se o meu valor for true, então RET_valor vai ser true. E aí ele vai fazer o seguinte. Ele vai me retornar a minha faixa. Então, vamos lá. Olha só. Faixa, minha ribbon, RET_valor está aqui. Vou voltar lá no meu MDL útil e vou fazer o seguinte. Quem é o valor x? Ele vai fazer uma contagem de 1 a 13 e vai preencher o meu x aqui dentro. Ou seja, aí ele vai falar o seguinte. O valor 1 é verdadeiro? Ele vai olhar aqui. Valor 1 é verdadeiro? Por quê? Porque ele já veio aqui e olhou. Valor 1. Olha só. Dados pessoais é verdadeiro? Se estiver flegado, é verdadeiro. Se não, ele é falso. Se ele for falso, não recebe nada. Então, se ele for verdadeiro, o RET_valor vai receber verdadeiro. Logo, faixa, ponto. Deixa eu pegar aqui, invalidate control, validação do controle, vai receber o quê? Vai receber o controle ID as string. Olha só, ele vai receber como é as string, aspas, button, ok? Button, vou fechar aspas e vou concatenar com o meu x. E vou fechar parênteses aqui. Olha que bacana, olha o que ele está fazendo. Ele vai pegar o botão, o ID do meu botão. Lembra que na aula anterior, se não me falha a memória, acho que na primeira eu falei, vamos tomar muito cuidado e prestar muito cuidado ao nosso button ID, o ID BTN lá, o nosso botão, né, que está lá como button ID, lá no Custom Editor. É exatamente essa informação que ele vai pegar, tá? Ele vai pegar, ele vai verificar. O botão 1 é qual? O botão 1 é esse aqui. Vamos lá no gerenciamento. Esse aqui, dados pessoais, é o meu botão 1. Então, ele vai habilitar esse botão. Porque eu estou validando o controle do meu botão. Que nada mais é que o meu validate control. Estou validando ele. Bom, se não, else, ele vai me fazer uma outra coisa aqui. Então, não vou perder tempo. Vou vir aqui, ok? Não vou perder esse tempo todo. Vou vir aqui e vou simplesmente Ctrl C, Ctrl V. E aqui ele vai ser falso.
e ele vai passar o false para ele aqui também, né? Bom, eu vou aqui simplesmente end if. Estou encerrando o meu if. E next x. Acabo de encerrar o meu looping. Legal. Feito aí a nossa validação de dados. Tudo validado aqui. E agora, o que eu preciso fazer? Então, vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, vou criar um formulário. Deixa esse formulário aqui por enquanto, né? Eu vou já dar um nome para ele aqui. FRM dados pessoais. Vou selecionar ele, Ctrl C, vou usar ele daqui a pouco. Então, em Ribbon, eu vou vir aqui, ó, no botão 1 e já vou fazer o seguinte aqui. Ponto show. Ok? Vou deixar ele assim por enquanto. Depois nós vamos dar uma melhorada aqui. Bom, dessa forma ele vai ficar. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Copiar isso aqui. E vou lá embaixo. E aqui eu vou procurar os retornos aqui. Olha, já achei o meu retorno aqui. O meu primeiro retorno. Como eu identifico isso? É exatamente isso aqui, ó. Me retorne um valor. Qual o valor que ele vai me retornar? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... vou fazer o seguinte. Vou deixar um Ctrl V aqui. Vou fechar ele. E aqui, olha só, eu vou vir aqui, simplesmente, Ctrl C, Ctrl V, ele vai receber isso aqui. Bom, é exatamente isso. Tá ok? E agora eu vou fazer o seguinte. Aqui, na minha carrega faixa, eu vou trazer aqui o meu formulário de acesso. Então, vou simplesmente aqui mudar ele, né? Vamos clicar aqui dentro do meu botão. Deixa eu abrir ele um pouquinho mais aqui. E aqui ele vai ser FRM acesso. Prontinho. Por enquanto eu vou tirar isso aqui. Depois, na próxima videoaula, eu vou deixar pronto aí os códigos para fazerem aí o que eu quero. Tirar as bordas aqui. Vou passar o código que vai eliminar essas bordas, né? Então, provavelmente na próxima videoaula nós vamos trabalhar aí com a criação dos formulários. Hoje nós temos o acesso, então nós vamos fazer aí o teste, né? Para que funcione as nossas informações aqui e liberem aí o nossa faixa de opções, tá ok? Bom, formulário aqui, tudo certinho, direitinho. Então nós vamos aí testá-lo. Bom, vamos executar então, né? Vamos executar e vamos testar ele aqui, tá ok? Deixa eu ver aqui. Bom, vamos ajustar aqui, né? Vamos ajustar o Taber Index dele. Não tá legal. Vamos colocar aqui o Taber Index desse aqui vai ser 0, que ele inicia do 0. Aqui vai ser o 1. Depois o 2, vamos ver se o outro já ajustou. 3, legal. Bom, o que acontece? Vamos lá. Vou dar uma breve explicação. O login ele pode funcionar. Ele vai rodar, normal, beleza, ele vai funcionar. O que vai dar erro é exatamente aqui. Quando eu vier aqui para validar essas informações, ele vai dar erro exatamente aqui, ó. Mesmo a minha variável sendo criada como pública, a faixa ela é pública, vamos lá em Ribbon, ela é pública, mas ela não passou por esse processo aqui. Então eu tenho na inicialização que ele passe por esse processo para que ele encontre lá o ID do botão. Então aqui vou fazer o seguinte, frm acesso .show, ok? Bacana. Vamos voltar lá agora e vamos rodar aqui o nosso formulário.
Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Realmente está faltando uma coisa aqui. Falta eu abrir o banco de dados, né? Se eu não abrir o banco de dados, não adianta de nada, né? Então tem que colocar isso para abrir o banco de dados aqui. Bom, vamos deixar aqui em cima a conexão, tá ok? Eu abri a conexão, eu poderia fechar ela aqui, mas como eu já estou chamando uma outra rotina, eu vou fechar lá do outro lado, que é a minha rotina aqui, faixa de opções, né? Então eu fecho ela aqui. Notem que eu não preciso abrir o banco aqui, tá? Não tem a necessidade de eu abrir o banco. Já abri ele está aberto, simplesmente ele vai rodar e vai trazer as informações até aqui, né? Bom, então vamos lá. Acesso, eu vou parar aqui, dar um breakpoint aqui e vou com o F8, né? Ele não alterou aqui, eu alterei, não foi? Pera aí, vamos lá. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tab index dele, deixa eu ver aqui, 0. E aqui eu vou colocar 1, já está, 2, 3. Bom, já que eu entrei nesse detalhe aqui, eu iria passar isso lá no curso. Vamos lá, dizer o básico, a intermediário do que eu vou montar aí de formulários. Mas tem uma opção aqui que eu posso selecionar todos os meus objetos que estão dentro do meu formulário. E eu tenho aqui, ó, ordem de tabulação, guia exibir, ordem de tabulação. E aí eu consigo tabular ele, tá? Só para fins didáticos aí, só para ressaltar que nós vamos ver isso mais para frente. Bom, breakpoint aqui, F8. Então eu vou colocar ERF 1234, que é o meu acesso. Vou dar aqui um Enter e eu vou agora vou debugar o meu projeto com F8, tá ok? O F8 aí, eu vou debugar o meu projeto. Bom, vamos ver aqui. Bom, lembrando que eu acabei fazendo uma alteração no decorrer aí da videoaula, né? Na verdade, após a videoaula anterior, eu descobri um pequeno erro, uma pequena falha minha, né? E aí eu corrigi e acabei esquecendo de passar para vocês. Então vamos lá, deixa eu passar isso aqui para vocês. O meu caminho do banco de dados, ele é string. Então o que acontece? Só havia um replace, ou seja, um substituir. Esse único substituir, o que ele fazia? Ele tirava o sinal de igual e deixava ele limpo. Mas ficava a aspas. Então, quando ele ia percorrendo todo o processo, quando chegava na conexão do banco de dados, ele ia com 2 aspas cada lado. Então, eu substituí também aqui, tá ok? Para que ele fosse sem nenhuma aspas. Porque quando ele chegar lá no processo, ele vai chegar com aspas por ser string. Então, ele não vai me gerar nenhum problema. Então, coloquem também aqui mais um replace, ou seja, replace após o outro replace, que já está com parênteses fechado, vai colocar vírgula e vai preencher com o restante aqui. Aspas 4 vezes e depois 2 vezes. Feito isso, vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, está aqui, mais uma vez, percorreu tudo certinho. Veja que ele recebeu somente uma aspas ali ao lado, né? Então, F8 novamente. Ele vai verificar agora se existe o caminho no meu banco de dados, se o meu banco de dados está no caminho indicado. Bom, ele está, então ele já percorreu para a parte da conexão com o banco de dados e assim por diante. Bom, aqui ele está verificando o connection string, ele vai verificar a senha, ele já encontrou a senha, veja que ali senha é igual a Evandro, né? Aqui
o modo de operação, né? O que pode ser feito, escrita, leitura e assim por diante, gravação e a leitura, ok? Agora, caminho banco de dados está aqui, eu vou abrir ele, está aberto. O meu RS vai receber aí a conexão ativa, que é o meu CN, que notem que ele está me fazendo o seguinte, ó. Ele está me trazendo uma conexão completa, que é o meu CN, que é o provider, o ID e assim por diante. F8. Vamos lá. Sair da rotina. Acabei de sair da rotina. Então agora eu venho para o meu select. Select está aqui. Eu vou para onde? Eu vou para o meu record set. O meu get record set, ele vai verificar se o banco está aberto. O banco está aberto? Não está aberto. A minha tabela não está aberta, não tem nada lá, né? Na verdade, não é o banco, tá? É a tabela aberta. A tabela está fechada. Então, é assim, o banco deve continuar sempre fechado. O record set foi aberto? O status dele é aberto? Não. Ah lá, está 0, não 1. Se tivesse 1 é porque estaria aberto, ok? Feito isso, pronto. Agora, o meu get record set vai receber o meu RS. O meu RS é exatamente o que? É o meu select, né? Pronto, encerrei a função. Aqui, ele vai fazer a verificação. É igual? Não é igual? Se for igual, faça o outro processo. É igual. Então, ele me fez o processo aqui e simplesmente ele está dando um nome para o meu usuário. Tá? Lembrando que, ok, tá certinho aqui, faixa de opções. Estou indo para a faixa de opções. Faixa de opções, vamos lá. Eu estou agora dando um replace no usuário. Então, se eu vier aqui, notem lá, ó, ERF. Né? O ERF está aqui. Então, agora, mais uma vez, eu saltei e ele já me trouxe todas as informações que eu preciso aqui. Né? Bom, feito isso, vou novamente voltar para o get record set, que eu tenho que abrir o record set para verificar as informações que estão aqui. Agora eu vou percorrer um a um, né? Estou validando as informações no meu banco de dados. Vou aqui em fechar banco de dados. Fechei o banco de dados aqui. Ok? Agora o meu looping. Notem que o LBound está com 1 e o unbound está com 13. Bom, até aqui vai percorrer tudo corretamente. Então aqui ele me verificou. É verdadeiro, né? O 1 aqui ele viu que é verdadeiro, então ele preencheu aqui. Então ele validou aqui o retorno do valor que é true. Quando eu chego aqui, ele vai me dar um erro, tá? Ele vai me dar um erro. Então eu vou aqui em fim, vou salvar o meu projeto e vou fechar o meu projeto. Eu vou dar uma pequena pausa e já retorno com o projeto inicializando, ok? Então, já retorno. Bom, peço desculpas, eu tive que pausar o vídeo, porque acabou de acontecer um imprevisto aqui, né? Mas, resolvido, vamos lá. Estou na minha pasta do meu projeto e vou abrir ele aqui. Bom, ele está aqui. O meu login é ERF e a minha senha é 1234. Foi o cadastro que eu fiz lá no meu banco de dados. Então, eu vou simplesmente clicar em entrar. Bom, esse erro aqui é falta de atenção, né? Aconteceu esse erro aqui com pequena falta de atenção. Mas vamos lá, vamos lá. Vou vir aqui e vou dar um fechar. Notem que ele já percorreu. Ele simplesmente habilitou minha faixa de opções e habilitou lá o meu dados, botão dados pessoais. Então, agora habilitado. Vamos testar? Deixa eu ver como que vai funcionar ele. Vamos ver se está ok. Olha só, abriu o meu formulário. E os demais não estão habilitados ainda, porque eu não coloquei o retorno para cada valor lá no meu código. Então, vamos melhorar isso aqui? Vamos lá, vamos melhorar. Bom, primeiro, estou aqui. Bom, um load me. Já vou pegar ele aqui. Tá?
e vou trazer ele para cá. Pronto. Depois de feito tudo, ele me fecha, né? Vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu ver aqui se nas funções de mensagens eu tenho um information. Tem. Então vamos pegar ela aqui, né? Vamos lá. E vamos colocar aqui. Acesso com sucesso. Vamos melhorar, né? Vamos dessa forma aqui. Então ele vai fazer todo o processo, né? E vai executar e vai fazer tudo direitinho, tudo certinho. Bom, vou salvar ele aqui. Vou fechar o meu projeto. Fechar ele e vou abrir. Vamos lá. Então, percebam que a Ribbon já faz o processo de auto-open. Eu não preciso colocar no auto-open essa informação. Ele já está fazendo isso para mim. Então, ERF, e aqui eu vou colocar a minha senha, que eu criei como 1234, e simplesmente eu dei um Enter e ele já executou. Acesso com sucesso. Vou dar um OK. Ele fechou e já habilitou aqui, ó. Está habilitado, né? Simples, em alguns conceitos, bem prático e bem usual. Na próxima videoaula, vamos trabalhar também com essa questão do exibir aqui, né? Vamos deixar nesse formato aqui. Vamos trabalhar num auto-open para que isso aconteça, né? Antes de inicializar o nosso processo. E notem que está aqui, tá? Está funcionando. Então, se eu coloquei em um, os demais também vão funcionar. Tá ok? Bom, eu espero que até a próxima aula todos tenham e consigam aí trabalhar com isso, entender o processo. Aguardo também aí de vocês comentários dos nossos vídeos aí, né? Deem um like, ajude aí o canal, porque a minha meta esperada esse ano no canal infelizmente não aconteceu, não cheguei à meta esperada, né? Devido a problemas também que tive com o YouTube, mas peço que divulguem aí o meu canal. Próximo ano aí vou estar desenvolvendo, na verdade, vou estar criando, né? Já disponibilizando aí um site. Eu tenho a intenção de colocar um site no ar e esse site aí vão conter muitas coisas, muitas dúvidas aí que aparecerem, vai ser colocado lá no site, vai ter muitos códigos, muita coisa, e aí também a comercialização de alguns produtos, né? Então, para o ano que vem, eu também terei aí, vou fazer a apresentação de um projeto que eu estou desenvolvendo para fins comerciais, e quem sabe mais à frente a gente pode até colocar isso daí dentro do nosso canal. Então, forte abraço a todos, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.